E no quadro Seus Direitos de hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, a lei antidrogas. Por um lado, as regras ficaram mais duras nos últimos anos, por outro, superlotou presídios. E no meio disso tudo, o tráfico que continua intenso no país. Tráfico de drogas, um dos crimes que mais geram prisões em todo o país. Mas isso vem se intensificando desde 2006, quando foi aprovada a Lei de número 11.343, mais conhecida como a Lei Antidrogas. Se os presídios já eram lotados por causa de crimes mais comuns, como os furtos e roubos, por exemplo, depois que a lei começou a valer, a situação só piorou. A população carcerária que responde por tráfico de drogas cresceu 480% nos últimos 12 anos. Os dados impressionam. 1 a cada 3 presos no Brasil responde por tráfico de drogas. Goiás aparece em 14º lugar no ranking do percentual de presos por tráfico no país. A média aqui chega a 24,5% dos encarcerados. Em primeiro lugar aparece o estado do Paraná, onde 59,3% dos presos respondem pelo crime. Santa Catarina aparece em segundo lugar. Lá, a média é de 42%. Em seguida, Mato Grosso do Sul, com 39%, Espírito Santo, com 38,5% e São Paulo, com 35,8%. A média nacional saltou de 8,7% em 2005 para 32,6% em 2016. Tanta gente sendo presa pelo envolvimento com entorpecentes que fica a questão. A lei tem de fato ajudado o Brasil a combater o tráfico ou está sendo severa demais, podendo contribuir com outros problemas, como, por exemplo, a superlotação dos presídios? Para responder essa pergunta, eu converso agora com o advogado Rodrigo Lustosa. Oi, Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira. E aí, Rodrigo, como que a gente vê essa situação com um aumento tão grande dessa população carcerária depois da instituição da lei antidrogas? Olha, eu penso que a grande opção nacional para solucionar os problemas da segurança pública tem sido a incriminação. É dizer, se deposita uma fé demasiada no sistema prisional, como se o encarceramento fosse a grande solução para os problemas ligados à violência, quando na verdade não é. Com certeza, não é. A gente sabe aí que eu acredito que primeiro é a educação, mas a gente não tem isso aí. E como é que fica a ação dessa lei, colocando tantas pessoas nesse sistema prisional sem condições, sem capacidade? Essa lei, ela teve, quando de sua entrada em vigor, um aspecto positivo, se comparado com a legislação anterior, porque ela deixou de punir com pena privativa de liberdade o uso de drogas. Isso já foi um avanço, porque até então, pelo menos em tese, o usuário de droga, alguém que merecia ser tratado, e penso eu ainda merece, com políticas de saúde e não com políticas prisionais, também poderia ser encarcerado. Mas, por outro lado, ela dispensou um tratamento jurídico mais gravoso àqueles que são acusados pelo crime de tráfico de drogas. Como nós não temos um referencial objetivo para distinguir o usuário do traficante, isso muitas vezes fica a autoridade policial responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante, posteriormente do Ministério Público ao oferecer denúncia. Não são raros os casos de pessoas que respondem a um processo inteiro durante meses presos preventivamente, isso é um grande problema dos nossos processos também, acusados de tráfico de drogas, mas que ao final o juiz decide se tratar de situação de mero uso. Ou seja, tem essa brecha aí, tem essa situação toda dentro da lei. Existe isso que é talvez seja uma deficiência da própria legislação, mas não é apenas isso. Há um aspecto cultural, há um debate que precisa ser aprofundado. Quer dizer, a prisão é realmente a solução ideal para esses problemas? O modelo que aí está, nós já conhecemos de longa data os seus resultados. O produto dele está aí. O modelo de política de combate às drogas, ele próprio tem gerado tremendos malefícios.
Em primeiro lugar, a saúde pública. É pensar quantos policiais já perderam as suas vidas no combate ao tráfico, quantos usuários e quantos traficantes de drogas já morreram. Isso não é eficiente da perspectiva da saúde pública. E do ponto de vista da segurança pública, é um modelo que tem reproduzido cada vez mais violência. Até porque a gente tem observado que a impressão que dá é que essa prisão se tornou quase que um curso de pós-graduação para bandido, né? Porque frequentes as informações que recebemos de facções dentro dos presídios. Sim, o debate, penso eu, não pode ser colocado como tem sido, porque muitas vezes o que se quer dizer é: isso é um problema do crime organizado, então nós vamos implantar uma lógica de guerra, destruir o crime organizado e com isso vai estar tudo solucionado. Não tá. É um problema de estabelecimento de política, é um problema de gestão do Estado, de aprimoramento das políticas de segurança pública e se estabelecer uma visão mais arrojada do problema, porque isso pode solucionar. Nós não estamos pensando em soluções mirabolantes, utópicas ou que privilegiem bandidos. Não se trata disso. Se trata de perceber a falência de um sistema e buscar alternativas a essa situação. Seria esse sistema realmente funcionar, né? Como o de reeducar? Seria nós termos um sistema capaz de pensar primeiro as questões da segurança pública e, sobretudo no caso das drogas, não de uma perspectiva meramente moral, porque é isso que se coloca. Em primeiro lugar, perceber qual é o malefício do consumo de drogas enquanto autolesão. Qual é o custo disso para a sociedade? Se conseguíssemos abstrair um pouco do conteúdo moral que há em torno dessa discussão e imaginar esse problema de uma forma mais pragmática, talvez já seria um avanço. Mas algo muito básico que poderia ser feito. Se a nossa lei fosse cumprida, se a lei de execuções penais fosse cumprida, se a legislação que nós temos, com todos os seus defeitos, fosse de fato cumprida, nós já conseguiríamos melhorar muito o estado de coisas que vivemos, estado de coisas que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é absolutamente inconstitucional. Ainda temos uma longa caminhada. Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez estar aqui conosco. Permaneço à disposição. Com certeza, obrigada. Eu conversei agora com o Rodrigo Lustosa, ele que é advogado, e a gente falou aí sobre a lei antidroga.